Okay, let's go. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso consultório de investimentos. E hoje é aquele papo muito especial, que é um papo com gestores, com profissionais do mercado financeiro que fazem acontecer. No nosso caso aqui, de hoje, um cara muito jovem que está construindo uma wealth management muito legal, e ele vai contar toda a história de como que ele construiu isso, até para você aprender e se inspirar. Então vai ser um papo muito inspirador. E meu companheiro de hoje é Vitor, da Smart Branch. Seja bem-vindo, Vitão. Tudo bem? Obrigado, Fábio, pela presença. Bom demais. Então agora eu vou apresentar o Jonas Carvalho, que é o fundador da High Capital. Jonas, seja muito bem-vindo. Ele é formado em administração pela FGV e tem muita história, mas eu vou deixar ele contar, que é muito melhor. Jonas, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Já comece contando um pouco da sua trajetória. Pô, você tem 29 anos, é muito novo, e eu já puxei a sua história, que é muita coisa. Então vamos tentar resumir aqui na nossa conversa. Como que você iniciou no mercado financeiro? Como você se apaixonou por isso? Perfeito. Obrigado pelo convite, pessoal. Uma honra poder estar aqui para falar um pouco da empresa, falar um pouco da gente, do nosso trabalho. Bom, acho que respondendo a sua pergunta, primeiro, durante a faculdade eu tive a chance... Minha família não vem de nada do mercado financeiro, então realmente foi uma descoberta, foi uma paixão que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Na faculdade, quando eu conheci as aulas de contabilidade, eu comecei a me apaixonar pelo mercado financeiro, então entender como que aqueles números faziam sentido, qual que era a relação do que a gente via na economia com o mercado, então como que a gente poderia tirar uma vantagem disso, ou seja, ganhar dinheiro, fazer uma posição. E durante a faculdade, acho que a GV é boa por isso, você tem chance de conhecer bastante áreas, de conhecer bastante matérias. Network pesado ali também, né? Com certeza, acho que eu devia ter feito mais, estudado menos, ter feito mais network, hoje em dia eu vejo isso. Na minha sala tinha um monte de gente que hoje em dia eu vejo e falo, nossa, como é que eu não fiquei amigo dessa pessoa? Mas Faz tudo falta. bem, fiquei lá na primeira carteira, depois a gente vê que tem muita outra coisa além de estudar. Mas, de qualquer maneira, acho que na faculdade que eu descobri o mercado financeiro, vamos colocar dessa maneira. E acabei trabalhando em banco gringo, trabalhei no Bank of America, trabalhava no Investment Banking, então é uma área um pouco diferente do que eu faço hoje, mas com certeza foi uma aula muito grande. E sempre cuidava e participava das reuniões de amigos que tinham dinheiro para investir, queria entender como que fazia, conversava com eles. Então, a partir disso, assim, dessa vivência, e também quando eu era mais novo, acho que eu via minha mãe se separou, então acho que foi super difícil dela cuidar do dinheiro dela. Entendi. Eu reparava que na época gerente, aquela coisa assim da comissão, acho que não era muito legal o que fizeram com os investimentos dela. Então, com essas provocações, a gente fundou a High Capital. Então, o que é a High, o que a gente faz, o que a gente entrega, qual que é o nosso serviço? É uma empresa, hoje a gente é uma consultoria de valores imobiliários. Eu tenho CGA, outro sócio é PhD em economia, o outro também tem CGA, mas hoje a gente é uma consultoria e a gente trabalha com alocação de capital para os clientes sem viés. Então a gente é totalmente fee-based, a gente não ganha comissão de nada. Então qual que é a diferença entre os modelos? Assim, acho que vale a pena talvez a gente deixar um pouco claro. Existe um modelo de commission-based, que é o modelo de comissão, que é o que acontece com o gerente, com o agente autônomo. E eu sempre falo para cliente em reunião, tem espaço para todo mundo, o mercado é enorme, o cliente que tem que decidir o que ele prefere, qual ele fica mais confortável, o que faz mais sentido para ele. Mas a diferença entre os três modelos principais são... então, o gerente de banco e o agente autônomo, eles acabam sendo remunerados pelo produto que ele vende. Então, é como se você fosse numa loja, então você chega lá numa loja, e o vendedor vai decidir o que você vai comprar ou não. Então, ele acaba ganhando comissão do que ele vende para você. E aí que tem a questão do COI, né? Muito polêmico, a gente vai trazer isso, né? Com certeza. Vai Acho entrar que nesse ponto aí. tem o COI, tem acho que inúmeros outros produtos. Rubi, esses os nomes Rubi, todos que sobre o pessoal isso, foi criando. tem o Então Rubi. depois vamos guardar aqui, ó, a parte de commission based aqui, ó. E existe o fee-based, que é... A diferença principal é o cliente nos paga direto. Então, a CVM 19, que é a que regula as consultorias, a gente, por lei, não pode ganhar nenhuma comissão de produto vendido. Então, o cliente paga a gente direto. Isso faz com que, quando a gente vai montar uma carteira, hoje na Hike, a gente foca totalmente no cliente, no perfil dele e o melhor produto para o perfil dele.
Então, eu não olho ROA, eu não olho rebate, eu não olho, nem sei o que é, para ser sincero. Eu não olho comissão, nem, assim, não vejo, entendeu? Certo. A gente foca realmente em entregar resultado para o cliente consistentemente. E sempre, assim, acho que tem um processo de educação. Então, a gente também cresce junto com o cliente, sabe? A gente tem a nossa carteira, por exemplo, de dividendos, que vai muito bem, graças a Deus. É um processo. A gente tem clientes que já chegam lá, a gente poderia já indicar, mas a gente vai conhecendo o cliente, deixando ele confortável, explicando qual que é o conceito da volatilidade. Então, construindo uma carteira que realmente seja adequada ao perfil dele. Boa, boa. Vitor, você acompanha bem esse mercado. O quanto que você está vendo o mercado ir para esse modelo de consultoria? Está sendo rápido, devagar? Tá tendo uma migração muito grande agora, principalmente os agentes autônomos estão fazendo spin-off numa parte da maioria dos clientes, os maiores carteiras para essa parte de wealth. E até também uma pergunta para o Jonas, né? Essa questão do rebate, que eles estão sendo remunerados, eu estou vendo muita gente fazer a parte de cashback, que é devolver o rebate para o cliente. Você vê alguma coisa disso na carteira dos clientes? O pessoal pergunta alguma coisa disso com você? Perfeito. É um belo ponto esse, porque realmente ele existe. Então, tem algumas corretoras, alguns bancos, que essa comissão que iria para o agente autônomo volta para o cliente. Porque o que a gente percebeu? Como a grande maioria das corretoras, as plataformas dos bancos, etc., eles foram criados para o modelo de commission-based, foi se adaptado, foi feito um puxadinho, vamos colocar assim, para o modelo fee-based, para as consultorias, para as gestoras trabalhar com alocação de capital no modelo de gestão. Então, essa adaptação fez com que eles tivessem ainda essa comissão. Então, como eles são obrigados por lei a devolver para o cliente, a gente é obrigado a devolver para o cliente, e a plataforma como recebedora dessa comissão, eles devolvem na conta. Então, supondo que a taxa que a gente cobrar, na verdade, o líquido é sempre menor, porque ainda tem esse rebate que volta para o cliente. Então, por exemplo, uma NTNB vai pagar tudo depende da taxa, né, do retorno que você manda para o cliente final, mas vamos supor, uma NTNB 2060, se o agente autônomo, né, no caso, ele escolhe a taxa mínima, ele vai ganhar uns 2,5, 3 naquele clique. No nosso caso, a gente vai sempre escolher a taxa máxima, mas ainda assim vai sobrar um 0,5, um 0,6 de comissão. Isso volta para ele na conta dele. Legal. E ele vê no próprio extrato. Então, é muito transparente. Assim, ele vê o quanto ele pagou para a gente e vê o quanto ele recebeu de volta. Mas acho que um ponto interessante de frisar é, quando eu explico muito, no começo, acho que normal, como qualquer empresa que está começando, a gente tem uma certa insegurança natural, não no business, mas em como falar, em como conhecer o cliente. No começo eu focava muito na ótica de custo. Hoje em dia eu nem falo mais muito em custo. Para mim a lógica é de retorno. O cliente está comprando outro serviço. Quando ele está no modelo Wealth, ele está em outro serviço. Ele está num serviço muito alinhado, a gente está do lado, a gente quer conversar com o cliente se vende apartamento, se não vende, se compra carro, se financia, se investe fora, se investe no Brasil, sucessão. Então, assim, inúmeros clientes. Pô, a mulher tem clientes jovens, jovens adultos, né? Então, 50, 45, arrimo de família. Então, como é que a gente vai pensar se a pessoa falece? Como é que fica o filho que é mais novo? Filhos, às vezes, especiais. Então, é muito mais uma conversa holística e completa do que propriamente dito só investimento. Esse é um planejamento financeiro da vida do cliente. Totalmente. Como é que é o processo quando o cliente entra? O que você faz a primeira vez? Perfeito. Então, primeiro, a gente tem... Primeiro, a gente vai explicar como a gente trabalha, como que a gente funciona, o que é a empresa. Se o cliente opta por continuar, a gente vai mandar os contratos para ele assinar, de consultoria, como que a casa funciona. Após essa assinatura, a gente começa as mudanças, eventualmente abre uma conta num banco novo, ou eventualmente fica no banco que ele tem mais conforto. Feito isso, a gente vai fazer a primeira reunião para conhecer o cliente. Então, nessa reunião, a gente tem um questionário, um suitability próprio. Eu acho muito legal frisar ele, porque finalmente sai daquele suitability que a gente faz totalmente aleatório para algo realmente pensado. A gente estudou mais de 20 casas para chegar naquilo. Deu muito trabalho, não vou nem mentir, mas assim, deu trabalho. A gente usa casos reais para o cliente se colocar na posição. Ao mesmo tempo, não pode ser longo, porque a gente sabe que o pessoal não é muito teórico, então a gente tem que ser uma coisa prática, realmente focando realmente para trazer o perfil do cliente de fato. Depois disso... São 3 perfis também? Como que funciona? Hoje a gente trabalha com 3 perfis, mas dependendo do ponto que o cliente obtém nas respostas, a gente resume num perfil para ele, mas a gente tem
internamente a gente desdobra em mais 2. Ali. Exato. Show. Então são 5. Mas para o cliente final são 3. Enfim, daí a gente faz esse questionário. Além do questionário, a gente faz algumas perguntas. Constrói com ele um sistema no qual ele consegue ver o patrimônio dele crescendo. Então, a gente, juntos, define as metas, começa a discutir a aposentadoria, enfim, entre outros desejos. Isso é muito legal também, porque eu mostro para o cliente assim, olha, esses números, no começo podem parecer um pouco nem fantasiosos ou meio distantes. Mas, conforme o cliente já está há mais tempo, ele começa a ver que aquilo é verdade. Porque o patrimônio cresce, se ele resgata, diminui, se ele aporta, cresce mais rápido. Então, ele começa a sentir o mercado. Que acho que isso que é legal. Que é o que Einstein falava. A oitava maravilha do mundo é os juros compostos. A questão é como que você usa isso a seu favor. Então, depois que a gente faz essas reuniões com ele, a gente vai montar a carteira. A gente pede uns 4 dias para montar, para criar a carteira. E, geralmente, a gente apresenta de novo. Então, ou a gente pode apresentar a primeira vez, ou a gente liga para o cliente, depende do tempo que ele tem. E daí a gente aloca. Depois da alocação, a gente monitora a carteira todo dia, marca reunião com o cliente sempre. Então, daí vai muito do cliente também, mas a gente tende a marcar todo mês, quando o cliente pode, quando não, a gente tende pelo menos a fazer um check-up a cada 2 meses com o cliente. E é uma via de mão dupla, né? Então, ele nos comunica e por aí vai. Muito bom. Antes de a gente entrar mais fundo na parte de consultoria, até comparar com comissão, a gente passou meio rápido na sua história. Eu quero explorar alguns pontos na sua história, que tem um ponto ali de carreira, que você buscar ali um emprego que muita gente quer, todo mundo sonha em trabalhar no Bank of America. Então, contar um pouco sobre isso. E também a questão do empreendedorismo, que foi essa migração de um grande banco, de grandes instituições, para começar a empreender. Então, primeiro em carreira, o que você fez para estar no Bank of America? Como que você chegou lá? Me preparei. Acho que uma resposta é... Assim, eu não tinha dinheiro nem pra... Não posso reclamar, sempre tive estrutura, assim, faculdade, aquela coisa toda, mas eu fiz muita aula. Então, o que eu conseguia, eu pagava aula particular, eu treinava no espelho, assim, as respostas muito. E uma coisa que eu fiz, assim, um conselho pra quem quer IB, e até abrindo aqui, enfim, mas eu peguei todos os deals que o Bank of America participou desde, sei lá, 2015, eu não sei. Eu não lembro agora quando que tinha no valor, mas todos eu li. Então, eu li todas as matérias, eu fiz um resumo de cada deal. Então, eu chegava nas entrevistas, eu falava dos deals. Foram umas 12 entrevistas. Caramba, 12? É bastante. Então, eu realmente me preparei muito, assim. Não dá pra... Isso é um ponto, assim, muito interessante, mas do banco, de qualquer IB, acho que eu conheço, assim, eu realmente me preparei muito. Então, é uma carreira brilhante, um banco incrível, as pessoas são maravilhosas. Acho que o demais, assim, do Bank of America ou de um banco desses é que você... tem a chance de conhecer pessoas, assim, do mundo inteiro. Você manda um e-mail para, sei lá, Japão, para China, tem alguém para responder. É uma estrutura legal, um floor, assim, ou seja, aquele espaço, aquela sala lá, o andar, né? Que todo mundo fala, é uma velocidade. Então, é muito vivo, é muito legal. Mas, assim, a carreira foi preparação. Acho que não tem o que discutir. Eu realmente treinei muito a conversa, eu pensei muito, eu falei com muita gente no mercado, eu pedi para amigos, assim, quem trabalhava em IB para eu conversar, então foi um pouco isso. Deu uma carcaça isso, passar por lá. Com certeza. Acho que, assim, não dá para discutir, você aprende, né? Show. Acho que em IB você aprende a trabalhar também, fora o trabalho, assim, fora a parte técnica do trabalho, você aprende a como trabalhar, como executar, a como fazer as coisas acontecerem, vamos colocar. Então, acho que é muito bom. Mas eu sempre quis empreender. E eu vou perguntar dessa parte porque é uma migração em tanto, né? Você sair de um IB e para consultoria. Já começa até eu vi você adaptando ali o floor. Caramba, deixa eu adaptar aqui. Porque quando você tá ali no IB, você fala muita coisa em inglês. Aí quando você vai virar um consultor, você tem que fazer o seu cliente te entender. Então você não pode ficar usando muito termo em inglês. Como que foi essa migração? Que aí vai até essa parte, né? A parte de como falar. Humildade, eu acho que tem uma palavra. Porque você sai de um lastro tão grande, né? Uma placa que o pessoal fala. Porque, assim, eu falava Bank of America, Merrill Lynch, assim, não tinha quem não... Minha mãe falava Mário Lanches, mas realmente as pessoas... Não é fácil, ele Mário Lanches. Ela falava, você trabalha no Mário Lanches? Eu, talvez, com certeza, vai dar certo. Mas, assim, então, acho que desse processo de sair do Bank of America, digamos,
pro mundo real, né? Eu chamo, porque o IB acho que é um mundo meio que paralelo, assim. São pessoas verdade. extremamente brilhantes. Os clientes geralmente já estão... Porque o cara, o empreendedor que chega a ponto de contratar o Bank of America já é um cara que, putz, a empresa no mínimo já é uma coisa de bilhão, então assim, já é muito grande. Então mesmo os clientes, que geralmente o empreendedor a maioria é muito humilde, é muito raiz, assim, o cara que chega nesse ponto, mas ele já sabe o que é um investment bank, já entendeu o que é um IPO, eventualmente, ou um tal de M&A, aquela coisa toda. Então é um modelo. Quando você vai para esse mundo de consultoria, não é nem de consultoria, mas de lidar com o cliente final, no meu ponto de vista, que não é necessariamente o bilionário de uma empresa enorme, não sei o quê. É um processo, imagina, é um processo diferente. Então, assim, eu brinco na empresa que a gente não pode falar inglês. Bom, você até se corrigiu lá, o Flor, para não... É exatamente isso. Para justamente se aproximar do cliente, assim, porque realmente é outro universo você sair de um banco internacional para o dia a dia numa gestora. E você vê que o mundo é outro, assim, acho que você tem clientes, putz, com às vezes um patrimônio muito maior que muita gente do IB e muito mais humilde, assim, não é nem humilde a palavra, como se fosse ruim ou bom, mas diferente. Formas de falar diferente, o cara veio de outra escola, o cara trabalhou de outro jeito, o ser comerciante, o cara que negocia é diferente, então acho que foi uma transição boa. E hoje em dia eu sou muito grato, porque eu vejo que minha vida mudou, assim, acho que melhorou muito ter essa calma, assim, eu percebi que eu consegui me aproximar de pessoas que talvez não me aproximaria tão rápido no IB, entendeu? Tem que ter muita calma para sobreviver ao IB de lá, né? Com Na certeza. resiliência. Mas aí você saiu de lá e você saiu sem nenhum cliente e foi que quer começar a empreender. Basicamente, eu saí sem nenhum cliente. Eu tinha uma cliente específica, que era uma pessoa que eu cuidava da carteira de ações dela, enfim. Eu saí do IB, aliás, saí do banco. E até então eu queria abrir um fundo de equity, estilo Prelint, empresas menores, esse tipo de coisa. Mas daí veio também a discussão do precatório, porque a gente viveu um período de bull market muito grande, né? Então todo mundo se achava gênio, achava que sabia investir em ação. E daí veio a vida real, né? Que é o Brasil, discussão de precatório, como é que ia ser, juros começaram a subir, a bolsa derreteu. E eu tinha já clientes que queriam investir comigo naquela época, só que não eram totalmente 100% renda variável, então queriam outro tipo de gestão. E eu precisava descobrir uma maneira para conseguir ter esses clientes debaixo da minha estrutura e trabalhar com eles. E para mim não tinha problema nenhum, poderia ser agente autônomo. Acho que assim, na época eu não conhecia outro modelo, eu falei, bom, não tenho preconceito nenhum, putz, que tiver que ser vai ser. Mas quando eu descobri o modelo fee-based e eu vi que a XP e o PTG, por exemplo, já tinham isso para consultorias mapeado, foi um dia muito bom, até fiquei emocionado no dia, porque eu falei, bom, agora o negócio para de pé. Daí eu fui ver como que eu faria para me associar ao fee-based com o BTG, com a XP e por aí vai. Daí eu vi que eu tinha que abrir uma consultoria, vi que eu tinha que tirar o CGA ou o CFP, mas eu já tirei o CGA de uma vez. E fui abrir a consultoria em si. E daí o negócio foi indo. Mas assim, eu comecei com um cliente, depois eu fui pro segundo cliente, depois eu fui pro terceiro, e hoje a gente tem mais de 60 famílias. Muito legal. Lucão, consegue abrir aqui o site da High Capital para a gente já falar aqui? E as pessoas que estão nos acompanhando aqui, que querem investir com você, tem valor mínimo? Qual que é o valor mínimo? Como que faz para chegar até vocês? Acho que, putz, chegar todos os nossos meios de comunicação, então Instagram, o próprio site, enfim. Hoje a gente propriamente não tem mínimo. A nossa carteira média é R$1 milhão, R$1 milhão e pouco. Mas a gente tem clientes de 100 mil, 200, então acho que a gente está disposto a trabalhar hoje em dia. E a gente tem equipe para tudo, assim. Óbvio que cada cliente tem sua particularidade, mas como hoje a gente está muito no Family and Friends ainda, a gente acaba tendo esse padrão de cliente meio igual, entendeu? Os clientes vão se indicando, né? Exatamente. Então, Jonas, vocês estão contratando nesse momento? Tem algum cargo que vocês estão olhando? Se clicar em carreira ali, tem alguma coisa? Tem, deveria ter. Senão a gente já vai falar com o programador. Mas, sim, a gente está aberto a contratações agora. Na verdade, eu estava comentando com o Victor, a gente está mudando de escritório. Legal. Então, primeira mão aqui. Se Deus quiser, a gente vai assinar o contrato, estou esperando.
Até um pouco ansioso, mas se Deus quiser já deu certo. Mas a gente vai mudar para o Itaim, uma sala bem grande, assim, bem bacana. E a gente quer focar agora em comercial. Então, a gente vai começar... Porque a gente sempre prezou por deixar a empresa estruturada. Então, processo, gestão, essa parte, a gente hoje em dia está bem azeitado, digamos assim. E a gente vai focar agora na parte de expansão comercial. Então... Trazer consultores, isso? Consultores... Vamos ter que ver que modelo que a gente vai... Entendi. Adotar. Porque a parte de gestão vai acabar sendo nossa, assim, internamente. Mas a ideia é trazer pessoas que possam se relacionar com o cliente, realmente ir atrás de novos leads. Pode ser um SDR, tem vários modelos. Isso, né? Tem vários modelos. Confesso que a gente ainda vamos ver qual que é o modelo melhor, mas a gente está aberto a conversar, entendeu? Conheço uma escola boa que forma uns profissionais do mercado financeiro. Já vamos conversar depois, com certeza. Muito bom. Então, assim, vamos trazer aqui a parte que a gente parou lá atrás para contar um pouco da sua trajetória, que foi essa parte de comissão e o fee-based. Nos Estados Unidos, esse processo já inverteu, né? Já é mais fee-based do que comissão. Sim, é mais fee-based comissão. Dados que eu tenho, se não me engano, é 90%, 85% do mercado é fee-based. Só cresce lá, né? Só cresce. Acho que a Austrália, Reino Unido, Holanda, é proibido o modelo de comissão. Tem alguns lugares que são proibidos, comissão mesmo. Porque é uma loucura, né? Você para pensar. Assim, é o que eu falei. Quando você vai numa loja, no fim do dia, então você chega numa loja. No fim do dia, quem vai decidir se você gosta, se você compra ou não aquele tênis, aquele skate, aquele produto, é você, é o seu gosto. Então, o vendedor pode até te incentivar a comprar YZ, mas assim, quem decide no fim do dia é você. Agora, no mercado financeiro, é um setor que geralmente você não conhece, então essa particularidade do desejo, do gosto não existe. E quem vai decidir por você é o seu assessor, quando você confia nele, né? Geralmente, nessa relação, ele que vai decidir por você, baseado no seu perfil. Só que é muito estranho, porque é o que eu sempre falo, né? Será que talvez aquele boleto do filho da escola do filho chegou, janeiro, PVA, boleto, material de escola, não sei o quê. Será que ele não vai colocar algo que necessariamente para ele é melhor e não para você? Então, é uma pergunta de R$1 milhão, assim. De novo, não dá para falar. Sim, tem profissionais. Né? Exatamente. Não dá para conflito de interesse ali, né? Vamos dizer. É diferente, entendeu? E a gente vê na prática, assim, a gente vê que realmente é isso. Na hora H, chegou o boleto lá do cartão de crédito da viagem de janeiro. Assim, o cara tem a chance de botar um produto que ele vai ganhar 3%, 2% num clique. O que será que ele faz? E daí eu te jogo outra pergunta. Você pega, por exemplo, um cara, vamos pensar no Barsi, que todo mundo fala, que é um dos maiores investidores do país, né? Então ele tem uma trajetória que ele prova que ele tá certo. Não tem como discutir. Ou Warren Buffett mesmo. Vai falar com o cara. Igual tem gestor que às vezes vem falar do Warren Buffett. Não gosto do Warren Buffett. Eu penso, nossa, putz, vamos trabalhar um pouco a humildade. Porque como é que você vem falar que o Warren Buffett é ruim? Assim, desculpa. Eu realmente não consigo ainda. O cara que tem uma das maiores fortunas do mundo, o cara que mais doou no mundo, o cara que tem quase 200 bi de caixa de dólares. Então, acho que não sei como, não consigo falar dele, eu só consigo aprender. Mas, de qualquer maneira, então, será que na hora H o que ele vai fazer? Então, acho que a grande principal diferença entre o fee-based e o commission-based é isso. E o fee-based, realmente, você não consegue mudar a sua receita. A única forma de você mudar a sua receita é tendo mais clientes. Causou um estranhamento dos clientes, porque acho que muita gente estava acostumada com um modelo de a pessoa toca minha carteira ali, eu não pago nada para ela, porque não fica aparente todas essas comissões, todas essas taxas. A maioria das pessoas nem sabe que eles estão pagando ali por trás. Quando você vai atrás de um cliente, você fala para ele que ele vai ter que te pagar diretamente, você encontra alguma resistência ou não? O pessoal tá... Putz, assim, sempre é uma novidade, então sempre tem uma curva aí de explicar para ele as diferenças, mas eu nunca deixei, assim, graças a Deus, a gente estava conversando, né? Hoje um dos nossos focos é ter mais leads, porque assim, acho que de todos que eu falei, se eu não fechei 3 ou 4, assim, é muito. Que legal. Graças a Deus a taxa é alta, mas de novo, é muita indicação também, então pode ser um número viesado, mas o ponto eu vejo assim que o dinheiro nunca é o problema, assim, é o custo, vamos colocar. Mas existe um processo aí de ensinar o cliente de que, pô, a gente autônomo não é de graça. Sim. O gerente não é de graça. Mas, assim, tem tanta carteira que não performa
em banco principalmente, de novo, eu não consigo falar mal de um Bradesco, de um Itaú. Puxa, se eu chegar a ser 1/10 do que eles são de tamanho, da Amador Aguiar que fundou, enfim, do Itaú, um banco incrível. Se eu for 1/10 deles, eu já estou muito feliz, bastante feliz. Mas existem muitos gerentes que acho que trabalham muito com o GA que eu ouvi esses dias, que é o tal do goela abaixo. Mas brincadeiras à parte, Mas é verdade. muito produto ruim. Então, eu acho que assim, acaba sendo muito fácil de convencer o cliente, entendeu? Verdade, é. E até falando de produto, e aí você vai falar se é ruim ou não também do seu ponto de vista, mas até o Lucão estava comigo, um atleta, falou, Fábio, vê minha carteira aqui. Ele mostrou lá 3 milhões, 1.800 em COI. E ele era assessor também. Por que tem muita gente que fala de COI, que investe em COI? Para quem está ouvindo a gente, falar, conversar com o assessor oferece o COI. O que tem que ponderar, se é bom, se é ruim, até que ponto na porcentagem da carteira faz sentido ou não. Mas no caso dele já não fazia sentido, né? Porque está falando 60% da carteira travada por longo prazo não COI. Então não fazia sentido. Ali foi fato o cara para ganhar comissão. Mas como que você identifica isso? Aproveita e fala do produto também, se é bom também. Eu acho que assim, vai muito do perfil. Eu confesso que não é um produto que eu uso. Assim, a gente é muito pé no chão. Então, a gente tem 2 tipos de clientes que a gente fala. Então, tem o cliente que a gente chama de macro. O que é o cliente macro? É um cliente, se eu não me engano, no mercado seria o tático, né? Que é o cliente que entra em conservador, moderado, agressivo. Então, é esse cliente que não tem um produto específico que gosta, não tem um conhecimento muito grande dos produtos, assim, porque tem clientes que são apaixonados por uma coisa só, que a gente vai falar sobre eles. Então, esse cliente, quando ele entra na estrutura, é um cliente que ele parte para um perfil mais macro. E eu já vou falar do COI. Show. Então, o que é esse macro? É um cliente que a gente vai focar em análise macro. Então, não no nível do multimercado, então não querendo fazer muitas apostas, mas muito mais movimentos mais lentos, assim, seria um estilo all-weather do Ray Dalio, que a gente bebe muito nessa fonte. Então, com movimentos macros mais lentos, assim, muito mais calmo. O que seria isso? Poxa, a gente viu que a Selic estava muito alta e que provavelmente não ia ficar naquele... A gente tinha uma probabilidade alta de não continuar naquele grau. Então, a gente prefixou carteiras de clientes mais conservadores. Foi uma decisão muito acertada, porque eu peguei a 16%, por exemplo, CDBs de bancos não de primeira linha, propriamente dito, mas daí você usa o FGC a seu favor para carteira de 3, 4 milhões. Se você fizer bem feito um calendário de liquidez, você consegue se beneficiar disso. E foi uma decisão bacana, porque a gente hoje já não pega mais um pré-fixado nessa taxa. Vamos falar um pouco sobre isso também. Exato. Depois. Então, assim, a gente foca muito mais num processo macro, numa construção muito mais lenta, propriamente dito. E para isso a gente não usa COI. Então a gente é muito mais simples. A gente gosta de entregar resultado. Então a gente vai usar 2 formas. No fim do dia a gente tem poucos produtos, né? A gente tem a renda fixa ou a renda variável, basicamente é essa. Óbvio que tem um multimercado aí no meio do caminho, mas sendo bem mais assim direto, a gente tem a renda fixa e a renda variável. Que seria o que o Benjamin Graham falou muito indicou muito no livro dele principal e que o Buffett fala muito dos perfis. Então assim, a gente tem esses 2 tipos de produtos. Então, a gente vai usar a renda fixa e a renda variável para compor uma carteira que performe. Então, é muito mais simples. Quando a gente está falando de renda variável, daí a gente vai focar em explicar para o cliente o que é isso, o que é ser sócio de empresa. E a gente tem 2 tipos de investimento na renda variável. Ou dividendo, então você vai ser de fato sócio de uma companhia, ou valorização de capital. A valorização de capital, você tem que entrar e sair. Então, você vai ter que observar gatilhos, você vai ter que fazer sua tese de investimento, é um pouco mais complexo. E vocês montam sua própria tese nos papéis? Vocês Hoje estudam? a gente monta, mas a gente também usa um fundo que a gente gosta muito, que é o Organon, por exemplo. Enfim, depois a gente pode olhar, mas assim, é um fundo espetacular. Mas a gente usa muito eles porque a gente é humilde o suficiente para dizer, olha, com o time que eu tenho hoje, eu conseguiria fazer a valoração de capital, sem dúvidas, até fácil na pessoa física. Só que eu prefiro também trazer gestores que estão com 10 anos de casa, que performam, um fundo que não paga rebate, mas que multiplicou o capital em 16 vezes sem alavancagem em 10 anos. Então, e metade do fundo é dinheiro dos sócios, ou seja, acho que mais pele no jogo ali impossível. Então, a gente faz isso. Falando isso por quê? Com essa análise, com essa cabeça, o COI não cabe. Entendi. Boa. Então, eu acabo não comprando COI, não gosto de nada que prende dinheiro de cliente. Óbvio que renda variável, no limite, você tem que saber o que você está fazendo. Então, o maior problema da renda variável é você pagar caro numa ação, então você não saber o que você está comprando, não acompanhar, e você entrar achando que vai tirar amanhã.
Então o cliente vem, vou investir em ação, ou vou brincar com a ação. Quando fala isso eu já fico irritado e falo, não existe brincar com a ação. Ou você vai comprar para si sócio, ou você vai ter uma tese. E diferente vai dar errado. E quando também o cliente vai investir em renda variável, na nossa companhia, a gente explica que é assim há 10 anos. Às vezes eu falo 5, mas geralmente eu falo 10 já para assustar, entendeu? Porque realmente não adianta. Acho que o cara que coloca porque o vizinho falou, ou porque a ação subiu, o vizinho que subiu. Então, recuperação judicial, né? A Gol vai se recuperar e eu invisto com menos emoção e mais consistência, entendeu? Óbvio que às vezes você pega o Prelint mesmo, ele comprava. Às vezes uma ação que vai fazer uma fusão ou que tá numa recuperação que vai sair. Acho que dá pra você... É outro risco. Né? Mas é outro risco, é outra estrutura. Mas assim, respondendo você, com esse tipo de carteira, o COI acaba não entrando. E confesso que assim, eu não vejo motivo para colocar. Assim, sinceramente, acho que não é um perfil de investimento que eu faria e eu não vejo nenhum... É igual às vezes alguém fala, eu gosto assim, eu gosto de criar roda, mas nem tanto. Então, o que Warren Buffett fez? Ele não comprou COI, ele não comprou Previdência. Então, vamos ver o que ele fez. O que o Ray Dalio fez? Ele não comprou COI, ele usou outra estrutura para construir uma tese macro. Então, eu sigo essas pessoas que eu acredito para construir a carteira para os meus clientes, entendeu? Tá até ali o livro do Princípios do Ray Dalio ali em cima. Sim, é bem bom esse livro, eu já li. Pois eu quero... Parece que você leu bastante, então indicação de alguns livros. Mas antes disso, falando até dessa parte de estratégias de investimentos, que a gente olha para renda variável, renda fixa, vocês também têm na renda variável fundo imobiliário? Vocês gostam desse produto? A gente gosta, acho que tem um cliente específico que ele adora na companhia. Então, eu acho que é um produto que dá para, com certeza, montar carteira. Mas a gente foca mais nas ações mesmo. A gente prefere ser sócio de boas empresas a bons preços. Então, também é o que o Warren Buffett fala, não é necessariamente pagar um preço de graça, né? Uma coisa assim, mas uma boa companhia, um preço justo, acho que faz mais sentido para nós. Então, a gente acaba indo um pouco mais para esse lado no que tange a dividendo. Mas é isso, assim, é uma estratégia que demora. E até eu, por exemplo, invisto 100% nisso, na minha carteira. E assim, porque agora que no começo não sobrava a gente aqui entre nós, casa faz peixe de pau, mas assim, e eu tenho investido já há um tempo, tudo que sobra eu acabo comprando, enfim, minhas companhias lá, que é a mesma dos clientes. Só que assim, quando você começa a investir na prática, você vê que, realmente o dividendo é a longo prazo. Porque você vai comprar, a ação o dividendo não vai ser suficiente para cobrir nada que você tem de custo. Então, realmente é um processo. E daí o cliente tem que estar muito de acordo, porque não é da noite pro dia, definitivamente. Tá fazendo um parênteses isso, daí eu já passo para você, Vitor, que você trouxe a questão de começar a investir agora e tal. Para mim foi exatamente a mesma coisa. Por quê? Para mim, o melhor investimento é onde eu vou ter o maior retorno na minha empresa. Sim, exato. Então, eu tenho o lucro, reinvisto na empresa, mudo de sede, é o que você está fazendo. Aí. Então, acaba tendo o maior retorno ali e eu tenho um maior controle nisso do que investir em outra ação. Sim. Show de bola. Então, mas eu acho que um ponto assim... Mas a empresa você tem que, não que a gente não goste, mas você tem que trabalhar, né? Sim. Então, a renda passiva, né? Exatamente. Acho que ativo. Exatamente. A renda passiva, acho que ela é boa por esse sentido. Porque você, em teoria, né? Você você não teria que trabalhar, propriamente dito, para tê-la. Então, acho que é legal. Hoje eu diversifico por isso. Chega num ponto que vale a pena. E vicia, gente. Você começa a investir. De caixa ali. Começa a ver ali o aplicativo. Você quer, dinheiro, não quer tomar o café para comprar uma ação que você sabe que vai dar. E daí você vai ganhar, e você vai reinvestir os dividendos. E depois de, sei lá, X anos, você vai estar feliz, entendeu? Muito bom. E outras classes de renda fixa? Os seus clientes investem? Debêntures, CRIs, CRAs? Perfeito. Eu acho que hoje a gente acaba indo para CDBs, para fundos, para FDICs. Debenture a gente compra, mas usualmente só se for alguma específica que a gente consegue entrar lá logo na originação, por alguma razão. Porque senão a gente acha que é o risco companhia e a gente acaba preferindo ir para uma ação, embora sejam coisas diferentes, né? Mas marcando a mercado também vai variar, então esse é um ponto. CRI e CRA a gente não compra muito, confesso, assim, acho que é menos. Na renda fixa a gente gosta de usar os fundos também. Principalmente os de FDIC, se você fizer uma estratégia bem feita. Porque, quer queira, quer não, quando você compra um CDB, para você sair ao mercado, você vai ter um pênalti. Ainda mais nessas corretoras de varejo e tal, existe o BDS lá, que é mais... Geralmente eles vão cobrar a parte deles e por aí vai para conseguir tirar você do papel. Então a gente prefere
comprar os fundos. Mas daí a gente vai em estratégias que consiga realmente entregar acima do CDI para o cliente, com um pouco mais de calma. Show. Você falou de preço. Como que agora o mercado muito desafiador esse ano? O cliente que chegar para você esse ano agora, tá ali com juros despencando, então os prés ali, as oportunidades ali diminuíram bastante, a bolsa acabou de bater nível recorde. Como que você educa um cliente agora? Como que você cuida de um cliente agora? Até falando do cliente antigo, que está acostumado ali com juros de 1%, educar ele que vai diminuir. Como que você faz esse trabalho? Eu acho que assim, o cliente antigo, a gente pegou muito pré, assim, Travou ali então a gente também tem isso. Mas hoje em dia a gente, como eu falei, a gente tem a possibilidade de pegar bons FDICs, então a gente tem isso ao nosso favor. A renda variável, por mais que tenha batido recorde, o índice, você tem empresas ainda extremamente boas a preços interessantes, então acho que ainda tem oportunidade. E mesmo pensando em juros, você pensar pré de 12 não é ruim, né? Se você pegar 120 CDI também, batendo 12 e pouco, 13, não é longe de ser ruim. Então, a gente ainda vê... Na verdade, dá para ganhar muito dinheiro, se para pensar, né? Você pega, por exemplo, o dividendo histórico no Brasil é em torno de 8%, dividendo histórico nos Estados Unidos é 4%. Então, você já vê uma diferença grande aí na questão de dividendo. O Brasil não tem imposto no dividendo, os Estados Unidos é 30%, então também já vem outro ponto. A diferença, acho que Brasil para os Estados Unidos, óbvio, além de tudo que é a questão da valorização de capital na renda variável histórica. Então, você pega, por exemplo, a Bolsa Americana desde 26 vai te entregar em torno de 10% ao ano, né? No Brasil, desde 2000, então você bota 94 plano real, 99 metas da inflação, então a partir de 2000 você tem um ano cheio com um juros relativamente minimamente estruturado, né? Porque você tem uma meta da inflação que historicamente faz os juros convergir para algum lugar mais estável. Vai entregar 8%, CDI 12%, se não me falha a memória. Então, a grande diferença entre os dois é que se você compra o índice lá, realmente ele vai te entregar mais que qualquer outra coisa. No Brasil, a gente ainda vê oportunidades boas, assim, porque você tem um juros alto, a bolsa está subindo, mas mais do que isso, você tem empresas baratas, que eu acho que é a grande questão para quem está entrando. Dividendo não é isento ainda, então, putz, é mais um ponto. Acho que é muito mais... Se o cliente ainda não é milionário, não tem aquela fortuna para se aposentar, é muito mais um papel de fazer bem feito e o cliente aportar do que propriamente dito um problema de retorno, entendeu? Show de bola. Sempre geram bons momentos de entrada nos papéis, né? A questão política no Brasil não descola da bolsa de jeito nenhum. Exato. Então sempre tem algum momento ali na série que vai dar uma boa entrada para o cliente, dá para montar uma carteira ali com um bom retorno para ele. E diversificação no exterior, vocês costumam fazer bastante ou tá mais tranquilo agora? Não, a gente faz, mas acho que depende do patrimônio do cliente. Chega um cliente, assim, obviamente que você pega um país, Estados Unidos mesmo, ele vai, mercado emergente faz parte da carteira dele, ou seja, a diversificação de país é mínima, assim, é uma coisa básica. No Brasil, obviamente que isso deveria ser mais difundido, só que assim, no meu ponto de vista, hoje, você pega o dólar do jeito que está. Que, assim, na minha concepção, você pega até o Robin Brooks do IMF, do Fundo Monetário Internacional, ele fala que o real está um pouco subvalorizado aos pares. Então, assim, você pega assim, um câmbio do jeito que está. Um cliente de 500 mil, o mesmo 1 milhão. Ah, tá bom, vamos dolarizar. Mas você pega um dividendo médio aqui de 8, lá de 4. Você pega, pô, tudo isso que eu falei, um juros lá diferente do Brasil. Será que vale a pena a gente perder força do que investir agora? Porque é aquilo, que até o Barça acho que fala isso. Ele comprava ação baseado na Datacom, porque você recebe antes. É como se fosse um duration de papel menor. Então, no começo da construção de patrimônio, quanto mais você conseguir economizar, maior fica o valor absoluto, o valor aplicado, para o salto ser maior. O que é o salto? Então, você pega 10% de 10 milhões, é 1 milhão. 10% de 100 mil é 10 mil, então é diferente. 10 mil você vai subir pouco, a escada baixa. Você pega 1 milhão e por aí o céu é o limite, a escada é maior. Então, hoje a gente prefere muito mais ter um poder maior, então uma força maior, e concentrar aqui do que necessariamente dolarizar só para falar que dolarizou, entendeu? Mas você pega um cliente de 8 milhões, 10 milhões, ou mesmo 5 milhões, é um cliente que você tem que começar a conversar dolarização, renda variável, porque eu tenho um cliente, por exemplo, de 20 milhões e o cara é ultra conservador. Só que esse cliente você tem que fazer educação. Você como gestor ou consultor, seja o que for,
uma pessoa que cuida do dinheiro de alguém com respeito, você vai ter que fazer um processo de educação para falar, olha, você tem que ter outras classes de ativos além da renda fixa, entendeu? Perfeito. Então, acho que é um pouco isso. Perfeito. Lucão, abre aqui a página do nosso parceiro, a Smart Brain, que a gente treina nossos alunos na prática. Então, nas aulas de MBAs que a gente tem aqui, o aluno ele tem uma aula de montagem de portfólio toda semana e eles utilizam a plataforma para fazer na prática a construção. Então, Muito aprender legal. mesmo, que até para chegar numa high capital ele já chega ali Graças sabendo e já montando um portfólio. Vitor, fala um pouco sobre a Smart Brain, para quem que é, o que é. Vamos lá. A Smart Brain é uma plataforma de consolidação de carteiras. Então, um planejador, um gestor, um family office, uma wealth, que precisa consolidar o patrimônio do cliente. Assim como o Jonas, que deve ter alguns clientes que têm custódia em mais de uma instituição, ele precisa ter essa visão geral do patrimônio do cliente. Então, o que ele faz? Nos contrata, o nosso sistema ele vai fazer essa consolidação, tanto da parte onshore como offshore, e acompanhar a carteira do seu cliente de maneira completa. Então, tem até a parte, que acho que a gente chegou a comentar, investimentos não financeiros. Então, o cliente tem imóveis, você quer acompanhar isso também no extrato, quer fazer acompanhamento das suas taxas. Então, quero colocar ali uma taxa de administração, uma taxa fixa que você vai cobrar. Você acompanha tudo isso, a sua empresa, as carteiras dos clientes, numa plataforma. Essa é a Smart. Muito bom, muito bom. Tem algumas plataformas que tem ali Enterprise, Advisor Pro. Qual que é essa diferença? Vamos lá. O Pro, ele é para um consultor que está iniciando. Então, ele tem algumas limitações em comparação com o Enterprise. O Enterprise é uma plataforma mais robusta, onde aí sim você vai ter a parte de offshore, você vai ter algumas nuances de ativos mais complexos, você consegue incorporar a carteira. Mas, no fundo, o cálculo dos dois, o motor dos dois é o mesmo. Você tem só um que é voltado para uma empresa, onde você vai ter mais de um usuário que vai precisar ter algumas funções adicionais, e o Pro, que é o Enterprise, e o Pro, que é o sistema ali para um único usuário que está começando, que tem, o Jonas, quando saiu lá do IB e foi ali começar a empreender, era um sistema provavelmente para ele ali na época, que vai começar a ter alguns clientes, poucos começando, e ele sozinho vai pilotar o sistema para conseguir ter essa visão geral da empresa e da carteira dos clientes dele. Muito bom. E para contratar a Smart Brain? Para contratar, basicamente, pode clicar aqui, onde está ali o nome da Vanessa, manda uma mensagem para a gente, que a gente entra em contato com você e apresenta a nossa ferramenta. Muito bom, muito bom. Jonas, como que é o desafio do dia a dia de empreendedor? Porque além da consultoria, você tem que cuidar da empresa, tem que cuidar da mudança ali de escritório. Como que é? É desafiador? Trabalha bastante? Olha, acho que você também sabe como é. Realmente é muito trabalho, tem que querer muito. Mas é isso, assim, acho que não conseguiria me ver fazer outra coisa, mas realmente é bem desafiador. Eu acho que empreender não é uma coisa trivial. Acho que é muito trabalho. Mas vale a pena, assim, acho que é muito gostoso, assim, você vê o negócio saindo, construindo, é muito legal, assim, ver o processo sendo construído e criando coisa nova. Eu acho que muita parte grande parte do que eu gosto de empreender é poder criar coisa nova. Então, isso é muito, para mim, isso é muito rico. Muito bom. E o que você tem de planos para frente? Você sonha em ter um escritório em algum lugar do mundo? Bom, aí já é complicada a pergunta, porque talvez vai parecer um pouco lunático, mas não, assim... mas tem que ser. Todo empresário é meio lunático. Sonhar então, grande. É isso, todo entendeu? empreendedor é meio lunático. É uma pergunta... Bom, mas brincadeiras à parte, acho que realmente crescer Brasil, né? Poder ter essa diversificação estadual, quem sabe um dia não ter um pezinho também fora. Eu acho que desde criança eu queria ter uma empresa global, eu brincava. Eu não sabia o que era isso, mas... acho que pode ser outras moedas, assim, acho que eu não sei porquê, mas eu acho que desde mais novo, eu gostei muito, eu sempre, por exemplo, eu gosto de viajar a trabalho, eu não gosto de viajar só para relaxar, entendeu? Então, tem uma dificuldade aí de ficar tranquilo, então, seria muito incrível ter escritórios em todos os lugares do mundo, assim, vários países, etc. Mas, claramente, acho que um passo de cada vez, né? Então, primeiro o Brasil, vamos crescer, exato. Vamos realmente ser uma empresa bacana, maior, e depois a gente vai aos poucos, mas com certeza. E mais do que isso, eu acho que uma ideia nossa realmente é ter a organização. No meu sonho, assim, é ter a organização financeira do cliente na mão. Então, o que é isso?
um lugar, um login ou um aplicativo. Não gosto de falar isso porque já vai para startup, eu acho que não é tudo menos startup, mas um lugar que o cliente consiga ter tudo dele financeiro. Então, poxa, ele passa no cartão, já cai o quanto ele gastou em XPTO estabelecimento, ele já consiga nesse aplicativo, ou nesse site, ou não sei lá o que for, ele conseguir ver todos os ativos que ele tem, desde tipo finanças a obra de arte, joia, um guarda-roupa para mulher que coleciona essas coisas caras, ou homem, enfim. Então, tem um espaço que a pessoa tenha tudo da vida financeira dela em um lugar só. Acho que seria uma coisa muito bacana para o longo prazo, assim, de conseguir ter essa visão e colocar isso em prática. Acho que ia ser rico. E no limite também tentar trazer o mercado financeiro mais para o dia a dia das pessoas, assim. Então, a gente vê, assim, inúmeros clientes que a gente explica o conceito de juros, ele fala, por que eu não conheci isso antes? Então, isso aqui eu não estou falando de 30%, tô falando de que seja 9%, 10%, só que 10% em 20 anos é um caminhão de dinheiro, entendeu? Da parte de tecnologia, o Open Finance vai vir aí para você conseguir construir isso, né? Eu acho que esse é um bom ponto. Que é o grande desafio de fazer essa parte de consolidação da Smart Brain, é você ter toda essa automação dos dados. A partir de agora vai ser um pouco mais fácil, né? Sim. Se conseguirem colocar tudo isso pro ar. E aí seria possível montar uma... Eu acho que eu não, assim, confesso que eu não... Aqui realmente foi um sonho, mas nunca pensei a prática, mas o pouco que eu já conversei, realmente é bem complexo fazer isso na prática, assim. Antes ia ser bem impossível. Agora tá começando a se tornar possível fazer uma coisa desse... Mas, tipo, imagina um lugar que a pessoa tem até o carro dela cadastrado. Então, ela sabe quando vai vencer o IPVA, quando não, quanto ele custa para ela. Acho que, assim, imóveis, por exemplo. Eu vejo muito cliente que gosta de investir em imóvel, que eu acho maravilhoso. Eu sempre falo isso para cliente. Não sou da teoria, vende tudo. Eu não sou assim. Acho que tem que ser caso em caso. Putz, é um terreno que vai valorizar, é um bairro XPTO, não sei o quê. Então, assim, tem que ser... De novo, nada tem uma resposta pronta. Mas o que eu percebo muito cliente, às vezes, tem um imóvel, mas nunca calculou quanto que dá yield, quanto não. Quanto ele valorizou no tempo, quanto não. Então, um espaço que as pessoas consigam ter tudo ali organizado. Eu acho que a informação é o caminho. Eu nem cheguei tão longe ainda, mas, assim, eu só consegui mudar minha posição do passado para hoje pelo que eu estudei. Então, assim, acho que a informação, o conhecimento é muito importante. Então, trazer essas informações eu penso que pode ser bacana para o cliente, entendeu? Muito legal. Você até trouxe agora esse ponto que eu queria trazer do Muito Estudioso. Fala pra gente, indica alguns livros, uns 3 livros que foram, assim, diferentes para você, que você recomenda para todo mundo que está entrando no mercado financeiro, que ou está entrando ou já está no mercado financeiro e quer ter ali um conhecimento a mais. Quais foram os 3 livros que te marcaram? Beleza. Eu peço um para cada, mas como você estudou bastante, vai ser 3. É aquela hora que você vê que a pessoa leu, né? Ou ela tá exagerando aqui. Mas, e nessa hora sempre dá branco, né? Não, você buscou bastante referência do Warren Buffett, do Ray Dalio. Sim. Então acho que é legal trazer. Não, com certeza. E eu faço um Excel dos livros que eu li, as páginas também. Então, pra eu não me perder depois. Mas acho que, assim, tem vários livros do mercado financeiro, propriamente dito. Tem um livro muito legal, que chama Todo Amador Confunde Preço e Valor. É um autor argentino, eu esqueci o nome, que é horrível isso, desculpa, mas ele fala a história de vários investidores. Fala aqui na tela esse livro aqui pra gente ver, pra gente reforçar quem é o autor. Todo Amador Confunde Preço e Valor. Existe, viu, gente, esse livro. Aí chegar nem existe. Não estou inventando. Mas então, esse livro é muito legal. Eu acho que ele fala a história de vários investidores, então, Peter Lynch, Warren Buffett, como que eles fizeram, como não. Acho que é muito legal de ler. Acho que vale a pena. E fala muito essa dinâmica do que é preço, o que é valor, o que você... É isso. E ele era um investidor argentino. Ou ele deve estar vivo ainda. É isso, olha, fala do Graham, do Templeton, do Walter Schultz, Carré, Jim Rogers, Peter Lynch, Buffett. Não conhecia esse livro. É muito legal. E na época que eu fui comprar, não sei porquê, mas acho que eu não tinha na Amazon, eu comprei em algum lugar, eu paguei uma fortuna no livro. Eu achei que eu tinha um livro raro, daí esses dias eu fui ver, tava na Amazon por tipo R$30. Ou seja, eu comprei errado. Mas tá em português. Eu comprei esse em português. Daí tem o Peter Lynch. Tá mais caro agora. Tá 89, vai achando. Valorizou. Valorizou. É isso aí. Qual que é o outro?
Tá, daí tem, por exemplo, o One Up on Wall Street, do Peter Lynch é muito Quero bom. ver agora. Esse em português é Uma Volta por Wall... Bota Peter Lynch aí. Mas aí, tipo, bota Peter Lynch que acho que sai. É um passeio por Wall Street? Acho que é um passeio por Wall Street. Então, esse é um clássico, né? Acho que tem muito o que falar. É a história, como ele investe. Acho que ele é diferente do Buffett, assim, ele foca muito na valorização de capital. Então, ele tem a famosa entrada e saída. Fundamentalista, mas assim, acho que ele vê gatilhos, então ele tem perfis de empresa que ele compra, vários estilos. Então, acho que é uma boa leitura. E essa valorização de capital, tem algum tempo médio que vocês praticam? Putz, cada tese é uma. Então, assim, não tem exatamente um tempo, mas tem valor, tem preço, vamos colocar. Tem números que a gente procura. Então, não tem exatamente um tempo. Mas, assim, tem tese que é em 6 meses, tem tese que é em 3 anos. Day trade nunca. Oi? Day trade nunca. É que dá errado, né? Esse é o problema. Então, assim, não tem muito o que falar. Pode dar certo. Algumas vezes pode dar certo. Eu nunca consegui, mas talvez um dia eu consiga. Vai ser ótimo. Então, aí 6 meses, 2 anos, dependendo da tese, exato. Show de bola. Porque, assim, é difícil, né? Como é que você vai saber o que vai acontecer amanhã, né? Não tem muito o que fazer. É que a grande maioria perde, né? Isso Sim. são dados, mas deve ter uns 2% aí que ganham, então. Sei lá, acho que... Melhor é no dividendo, que é mais garantido. Tô pra conhecer Dividends quem em ganha. capital de longo prazo. Que dica que você dá mais para quem quer entrar no mercado financeiro? O que tem que aprimorar? Acho que, assim, tem que gostar de estudar, no limite. Então, tem que realmente se preocupar com o que está acontecendo. Acho que saber, escolher também um perfil de investidor, um perfil de... E também saber o que quer fazer. Eu acho que o mercado financeiro é muito grande. Então, às vezes, assim, tem muitas áreas, tem muitos tipos de trabalho. Então, acho que a pessoa tem que ter essa curiosidade de ir atrás para saber que área ela gosta, o que ela se identifica, para ela poder conseguir ter um grau aí de assertividade maior no que ela decidir. Então, acho que o autoconhecimento é muito importante e saber que é muito amplo, assim. Às vezes eu vejo muita gente assim, e até eu no começo, assim, um pouco, o mercado financeiro, esse glamour. É tudo menos glamour. Eu acho que é muito mais, assim, o dia a dia, no fim do dia é sempre relacionamento, então sempre vai ter um cliente. Então, acho que é muito isso, assim, saber o que você quer fazer e com essa calma, assim, acho que muito mais do que ter uma expectativa ou aquele ego gigante, assim, eu iria muito mais para algo dia a dia, pé no chão e realmente saber o que você quer, sabe? Muito bom, muito bom. Mais uma vez, obrigado, Jonas, por aceitar o convite e conversar aqui com o nosso público. Obrigado, Vitão. E obrigado a você que acompanhou mais um episódio do nosso podcast Consultório de Investimentos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Okay, let's go.